Ao mergulharmos nas profundezas aterrorizantes da Segunda Guerra Mundial, a imagem imediata que captura nossos pensamentos é frequentemente a narrativa macabra da limpeza étnica orquestrada pelo regime nazista de Adolf Hitler. Essa imagem forte e arrepiante está gravada em nossa memória coletiva ao lembrarmos das incontáveis vidas perdidas para critérios impiedosos de nacionalidade e ideologia. No entanto, esse capítulo sombrio da história não é apenas a história da brutalidade nazista. Ao redor do globo, outras atrocidades ocorreram, envoltas em segredo, seus detalhes obscurecidos e as identidades de seus perpetradores protegidas do mundo por décadas. Isso serve como um lembrete contundente da complexidade e do horror generalizado da guerra, estendendo-se além das bem conhecidas atrocidades do Führer e desafiando-nos a confrontar o espectro mais amplo da crueldade humana que definiu um dos períodos mais sombrios da história. O massacre de Katyn, desdobrando-se entre abril e maio de 1940, serve como um testemunho arrepiante das brutalidades ocultas da Segunda Guerra Mundial, perpetradas não pelo infame regime nazista, mas por uma entidade que foi uma vez aliada da Alemanha, a União Soviética. Em uma exibição assustadora de poder, a União Soviética orquestrou a execução em massa de pelo menos 22 mil indivíduos, um ato hediondo velado em segredo e decepção por mais de 4 décadas. Esse ato horrível foi escondido até 1990, impressionantes 45 anos depois, que a União Soviética finalmente admitiu sua responsabilidade por essa atrocidade, após anos atribuindo a culpa à Alemanha. Mergulhe conosco hoje em Histórias UOL, nas sombras da história da Segunda Guerra Mundial, para descobrir a arrepiante história do massacre de Katyn, um episódio sombrio escondido nas densas florestas de Katyn. A União Soviética conduziu uma execução sistemática de milhares, uma conspiração sinistra que permaneceu envolta em mistério por décadas. Mas o que levou os soviéticos a cometer tal ato hediondo? E como o mundo reagiu quando a União Soviética, originalmente uma agressora, tornou-se aliada na luta global contra o fascismo? Em 23 de agosto de 1939, apenas 9 dias antes do surto da Segunda Guerra Mundial, Alemanha e União Soviética concordaram em não lutar uma contra a outra. Esse acordo, feito em Moscou, é conhecido como o Pacto Germano-Soviético, nomeado após os ministros das relações exteriores dos dois países. Esse pacto levou a outro acordo sobre amizade e divisão territorial, e mais tarde, em 1940, a União Soviética até solicitou a adesão aos poderes do eixo. Um resultado significativo deste acordo foi a divisão da Polônia entre Alemanha e União Soviética, permitindo que a Alemanha assumisse o controle de partes da Polônia sem preocupação de intervenção soviética. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, França e Grã-Bretanha, ligadas por seus tratados de defesa mútua com a Polônia, exigiram a retirada imediata das tropas alemãs do país. Nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica desse período. Assim acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. Ignorando esses ultimatos, no dia 3 de setembro, os dois países e a maioria dos membros da comunidade declararam guerra ao Terceiro Reich. No entanto, pouco apoio militar foi fornecido ao país invadido, sem ação militar significativa tomada em sua defesa por meses, um período conhecido como a Guerra Falsa. Em 17 de setembro, a União Soviética iniciou sua própria invasão, de acordo com os termos do pacto assinado nos últimos dias de paz. Em um capítulo angustiante da história, enquanto os alemães iniciavam uma purga brutal contra judeus e poloneses nos territórios ocidentais da Polônia, o tumulto se estendia além do campo de batalha. O Exército Vermelho avançou rapidamente, encontrando pouca resistência, à medida que os soldados poloneses eram aconselhados por seu governo a evitar combate com os soviéticos. Esses indivíduos foram forçosamente realocados para uma rede de campos de prisioneiros espalhados pela União Soviética, marcando um período sombrio de sofrimento humano e manobras estratégicas de guerra. A gravidade das ações tomadas contra os poloneses aumentou dramaticamente quando Lavrenti Beria, chefe da NKVD, a precursora da KGB, apresentou uma proposta horrível a Stalin, defendendo a exterminação de prisioneiros poloneses. Essa proposta foi rapidamente aprovada pelo líder soviético. Emblemático dessa escalada sombria, em 5 de março de 1940, Beria enviou uma comunicação ultra-secreta a seus delegados, assinando a ordem para a execução de 25.700 poloneses nacionalistas e contra-revolucionários detidos em campos na Ucrânia e na Bielorrússia.
A NKVD agiu rapidamente de acordo com a diretriz sombria de Beria. Apenas um mês após a comunicação secreta de Beria, o massacre de Katyn ocorreu na primavera daquele ano, nomeado após a floresta, onde muitas dessas atrocidades aconteceram. A razão principal para o massacre, de acordo com o historiador Gerhard Weinberg, foi a intenção do líder soviético de privar um futuro exército polonês de seu corpo de oficiais mais comprometido e capaz. Estima-se que o massacre tenha reivindicado a vida de pelo menos 22 mil cidadãos poloneses, incluindo aproximadamente 8 mil prisioneiros de guerra militares, 6 mil oficiais de polícia e um grupo diverso de civis. Esse grupo civil, predominantemente composto pela inteligência polonesa, professores, artistas, pesquisadores, historiadores, políticos, advogados, engenheiros, cientistas, escritores e jornalistas, foram acusados de serem sabotadores, espiões ou elementos contra-revolucionários opondo-se ao regime soviético, ilustrando a trágica extensão da purga. Entre os aproximadamente 22 mil vítimas, registros detalhados revelam que 7.305 vieram de campos agora na Bielorrússia e na Ucrânia, 6.311 de Ostashkov, 3.820 de Starobelsk e 4.421 de Kozielsk. Notavelmente, os indivíduos de Kozielsk foram os executados na floresta de Katyn, com apenas 448 recebendo anistia e, assim, poupados desse destino sombrio. O processo de execução foi metódico e horrível. Prisioneiros eram transportados em caminhões, 10 de cada vez, para o local de execução. Algemados e levados à beira de uma cova maciça, eram executados com um tiro na cabeça, e seus corpos caíam na cova que servia como um local de sepultamento em massa. Essa operação efetivamente dizimou a elite e a comunidade intelectual polonesa em questão de meses. Alguns afirmam que ainda pode haver cemitérios não descobertos, um lembrete assombroso desse episódio trágico. As execuções foram realizadas com pistolas Walther, fabricadas na Alemanha, fornecidas ao Exército Vermelho durante a invasão da Polônia. Curiosamente, essas pistolas também eram o produto padrão da Gestapo, sugerindo um esforço calculado dos soviéticos para ocultar seu envolvimento desde o início. Essa escolha de arma sugere uma tentativa deliberada de turvar as águas da responsabilidade, como se os orquestradores antecipassem a necessidade de se distanciar de futuras atrocidades. A primeira indicação da tragédia surgiu quando o general polonês Ladisław Anders, montando um exército após a União Soviética mudar de alianças na guerra, solicitou a transferência de cerca de 15 mil prisioneiros de guerra militares poloneses detidos pelos soviéticos. A resposta que recebeu foi desconcertante. Os soviéticos alegaram ignorância sobre seu paradeiro, sugerindo que eles haviam fugido para a Manchúria em dezembro de 1941. Esse mistério permaneceu sem solução até 13 de abril de 1943, quando os alemães anunciaram a descoberta de várias valas comuns contendo os corpos de milhares de oficiais e civis poloneses. Em uma reviravolta sombria, os nazistas indicaram que os registros mostravam que esses indivíduos estavam sob a custódia soviética, lançando uma luz dura sobre o destino que lhes havia sido reservado. No rescaldo dessas alegações e ao longo das décadas subsequentes, os soviéticos negaram veementemente qualquer envolvimento, afirmando que os alemães eram os verdadeiros perpetradores e consistentemente rejeitaram esforços para participar de investigações. Durante esse período, até uma delegação da Cruz Vermelha Internacional, apesar da alegada pressão dos governos britânico e americano para minimizar a questão, substanciou as alegações alemãs. Essa relutância estava enraizada em um cálculo estratégico mais amplo. Os aliados ocidentais estavam comprometidos em evitar o azedamento das relações com a União Soviética, um aliado crítico no esforço de guerra. Esse sentimento foi encapsulado pelo presidente Roosevelt em um telegrama de junho de 1943 a Churchill, afirmando: "Vencer a guerra é o objetivo primordial para todos nós. Essa unidade é necessária", sublinhando o delicado equilíbrio das alianças de guerra e a priorização da vitória sobre a responsabilidade. Joseph Goebbels, o mentor da propaganda nazista, aproveitou a situação para semear discórdia entre os aliados e intensificar o sentimento anti-bolchevique entre a população. Ele reconheceu o valor estratégico das revelações, usando-as para tentar enfraquecer a frente unida dos aliados. Goebbels chegou a se gabar de explorar o evento em seu diário pessoal, destacando a profundidade de seu compromisso em aproveitar qualquer oportunidade para beneficiar a causa nazista. Após o fim do conflito, em 1952, os Estados Unidos estabeleceram uma comissão especial encarregada de examinar os eventos agora conhecidos como o Massacre de Katyn. A investigação determinou conclusivamente a culpabilidade soviética pela atrocidade.
No entanto, as descobertas foram menos claras em relação à extensão da pressão dos Estados Unidos para ocultar esses fatos nos anos anteriores, lançando uma sombra sobre a conduta dos aliados durante a guerra e os esforços de responsabilização pós-guerra. A União Soviética manteve sua firme negação de qualquer envolvimento no massacre até 1988, quando sinais começaram a emergir de Moscou, sugerindo uma reconsideração da narrativa oficial. Apenas em 1990, o Politburo soviético autorizou a liberação de documentos relacionados ao massacre de Katyn, admitindo assim sua responsabilidade aparente, embora sem um reconhecimento oficial de culpa. Em um desenvolvimento surpreendente em 2005, o escritório do promotor militar russo caracterizou o massacre não como genocídio, mas como um crime militar prescrito, uma classificação que gerou mais debate e controvérsia sobre a natureza das atrocidades e suas implicações legais e morais. A busca por justiça continua a ser uma busca incessante para o povo polonês, um testemunho das profundas cicatrizes deixadas pelos eventos do passado. Agora nos conte nos comentários abaixo, vocês acham que a Rússia deveria reconhecer oficialmente sua responsabilidade pelas atrocidades? E por que vocês acham que, na época, eles temiam tanto os soldados poloneses? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.